Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 14ª aula tratando sobre o dativo deste quinto módulo e estamos falando sobre o dativo de associação, né? Na última aula tratamos ainda sobre o dativo de associação, especificamente com o exemplo debatido ali de Romanos 8. E agora vamos continuar tratando sobre esse exemplo a partir de outras perspectivas, outros subsídios exegéticos, para a gente poder escolher melhor qual é a opção de interpretação ali mais plausível para aquele texto, certo? Então, seguindo aqui o nosso slide, vamos então para esse exemplo debatido aqui nas ilustrações. Lembrando a vocês, estamos tratando sobre o dativo de associação, que está dentro dos usos do dativo instrumental, certo? Que pode ser tratado como acompanhamento ou também como em associação com, né? Quando a gente utiliza esse tipo de expressão aqui para entender melhor o significado e tomar suas conclusões. O exemplo debatido, Romanos 8,16, autó tó pneuma, então o próprio Espírito, sim martirei, que é ele testemunha ou ele testifica, pode ser testemunhar, testificar, lembra de martireo, que significa eu testifico, de onde vem a nossa palavra mártir, certo? A palavra mártir significa aqueles que morreram por testificarem sobre o evangelho, né? Então, a palavra martireo vem, aliás, ela dá origem, a palavra mártir, como nós temos em português, significa martireo, significa eu testifico. Sim, martireo pode significar eu testemunho com ou eu testemunho verdadeiramente, pode ser uma parte enfática, que é o que a gente vai analisar também. Enfim, então, autó tó pneuma, esse autó aqui exatamente enfático, para dizer o próprio Espírito, tó pneuma, exatamente o Espírito, o próprio Espírito, testemunha ou testifica, tó pneumati, então aqui é a questão, né, tó pneumati, ele testemunha ao nosso Espírito, porque nós temos remon aqui, nosso, então ele testifica ao nosso Espírito, ou ele testemunha com o nosso Espírito, né, se for ao nosso Espírito, aqui seria a ideia de um objeto indireto, e se for associação, exatamente seria com, né? Então, se testemunha ao nosso espírito, ele testemunha com o nosso espírito, porque, ou testemunha que, hoti, aqui com a função de que, as men, somos, verbo eimi, na terceira pessoa, aliás, na primeira pessoa do plural, então, que somos, tecna, filhos, theu, de Deus. Então, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, ou com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Esse é o exemplo debatido, e aí a questão são algumas razões para não tomar pneumati como dativo de associação. Então, o Daniel Wallace vai advogar pela causa de não escolher o dativo de associação, certo? Então, ele entende que o dativo aqui não é um dativo de associação, ou seja, que se martirei to pneumati remon não significa testemunha com o nosso espírito. E ele vai explicar porque ele entende que, na verdade, nós temos aqui um objeto, um objeto indireto. Ele vai explicar isso aí e vai ser interessante a gente seguir aqui essa explicação. A primeira razão que ele nos dá é que gramaticalmente um dativo com um verbo prefixado por syn não necessariamente indica associação, certo? Um dativo com um verbo prefixado por syn não necessariamente indica associação. Lembra que nós falamos sobre isso. O syn é aquele prefixo, como você já deve lembrar, que significa com ou co, né? Se nós queremos trazendo para o português, seria o nosso prefixo co, por exemplo, de cooperar, seria operar juntamente, trabalhar juntamente, né?
e por aí vai. Então, essa cooperativa, por exemplo, né, uma associação que trabalha junto, né, enfim. Então, esse prefixo syn, que seria o nosso prefixo co, ele não necessariamente indica uma associação, porque, como nós falamos, ele, na última aula, ele sim, muitas vezes, ele indica a questão de associação. Se nós temos ele relacionado a um dativo, é bem possível, se nós temos um verbo prefixado por syn ligado a um dativo, possivelmente e até provavelmente esse dativo é de associação. Mas possivelmente e provavelmente não significa necessariamente. Esse é o ponto. Então, existe uma margem para a gente poder entender que o syn, como prefixo de um verbo ligado a um dativo, não necessariamente significa um dativo de associação. Pode ser que ele seja um outro tipo de dativo, certo? Então, isso aqui, vamos dizer, não fecha a questão, mas pelo menos abre algumas alternativas. Não é que o fato de haver uma possibilidade significa que seja essa possibilidade. Realmente não. Mas ele abre margem para que haja outras alternativas. Ou seja, não é certo e necessariamente que si martireito pneumati remon, seja, testifica com o nosso espírito. Não necessariamente. Existe realmente a possibilidade que esse sino aqui não trate o to pneumati como associação. Então vamos entender melhor isso aí. Um outro ponto levantado pelo Daniel Wallace é que lexicalmente, embora sim martireo, que é o nosso verbo aqui, testifica, eu testifico, eu testemunho, ou eu testemunho juntamente com, embora sim martireo originalmente tem uma ideia associativa, e realmente, originalmente, a palavra claramente com esse sino aqui traz uma ideia de associação, é comum exatamente porque o seu prefixo já indica isso. Por isso ele diz lexicalmente, é da própria palavra que ela traga uma ideia de associação. Isso, de fato, é original da palavra porque o sino está presente ali como seu prefixo. Mas ele se desenvolveu, ou seja, essa palavra aqui se desenvolveu na direção de ser um mero intensificador de martireo. Ou seja, o prefixo syn, certo? O prefixo syn, ele também pode ser, e inclusive ele se desenvolveu nessa direção, ou seja, ele seguiu nessa direção na língua grega, de mostrar não necessariamente uma associação, mas também uma ênfase, certo? Um prefixo que é intensificador. Isso acontece muito no Novo Testamento. Às vezes a gente tem um prefixo lá que poderia indicar uma outra coisa, mas na verdade ele simplesmente está trazendo uma ênfase àquilo que está sendo trazido pelo verbo. Então, no caso, existe sim uma possibilidade de que sim martireo não signifique testemunhar com. Essa é a ideia. Não necessariamente ele vai trazer a ideia associativa, mas pode ser que ele signifique ele de fato testemunha, o próprio Espírito testemunha com força, vamos dizer assim, né? O próprio Espírito testemunha realmente que nós somos filhos de Deus. Inclusive, nós até podemos trazer uma outra indicação de ênfase pelo próprio pronome pessoal aqui, autós. Nós temos autotopneu, ou seja, já há um elemento de ênfase aí, o elemento do próprio, então o próprio Espírito. Poderíamos tirar autó aqui e a frase continuaria fazendo sentido, mas o autó, ele fortalece, ele traz uma ênfase. Então, o próprio Espírito testemunha realmente que nós somos filhos de Deus. Ou melhor, o próprio Espírito testemunha fielmente para o nosso espírito e não com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o que isso quer dizer? É que esse é o caso do único outro texto do Novo Testamento
desse verbo, o verbo simartirel, com o dativo. Ou seja, em um outro exemplo aqui de Romanos 9:1, alethean lego en Christo u pseudomai simartiruses moi tes sinei de seos mu en pneumati hagio. Então vamos aqui, né? Alethean. Então, a verdade, lego, digo, então digo a verdade, en Christo, em Cristo, o pseudomai, eu não minto. Por exemplo, você pode lembrar de tudo que diz respeito a pseudo em português, tem a ver com falso, né? Então, justamente essa palavra, essa raiz aí, pseudo, vem do grego, que significa mentira ou falso, enfim. Então, digo a verdade, não minto. Simartiruses, que é testemunhando. Moi, comigo. Tes sineideseos, que é testemunhando comigo a minha própria consciência, que minha consciência, no pneumati hagio, no Espírito Santo. A Almeida Revista Atualizada, ela indica aqui que nós temos um dativo de associação, né? Que digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Mas o que Daniel Wallace vai dizer é que esse testemunhando comigo não necessariamente ele diz, ele significa comigo. Para o Daniel Wallace, nós temos aqui o testemunhando para mim. E esse simartirel aqui teria a ideia de ênfase, de intensificação, certo? Então, como você está percebendo, a atualizada ela indica um dativo de associação, mas o Daniel Wallace vai dizer que Romanos 9:1 se trata de um dativo de objeto indireto, quando não minto, testemunhando para mim, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Então, a minha consciência ela não testemunha comigo, ela testemunha para mim, o que faz muito mais sentido, né? Porque qual seria o sentido de dizer que eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo a minha consciência. A minha consciência, ela testemunha para mim no Espírito Santo. Faz mais sentido também. E nesse sentido nós teríamos um dativo de objeto indireto e não um dativo de associação. Então a ênfase que Daniel Wallace quer mostrar aqui pra gente é que esse simartirel com o moi não é associação, é objeto indireto, e o simartirel vai ser um intensificador, certo? Um intensificador, esse prefixo sino aqui. Uma outra questão também é que contextualmente, para mim isso é o que fala mais forte, um dativo de associação não parece dar suporte ao argumento de Paulo. Qual é o argumento de Paulo? Paulo quer mostrar que as pessoas elas podem ter segurança da sua própria salvação. Elas podem ter segurança de que elas são filhas de Deus. Isso é algo garantido por Deus e elas podem se sentir seguras por isso. Então, qual é a posição dentro dessa questão aí? Como é que um dativo de associação, ou seja, como é que o Espírito testemunha comigo? Como é que essa ideia de um Espírito, o próprio Espírito Santo, testemunhar com o meu Espírito que eu sou filho de Deus? Qual é a relevância na segurança da minha salvação que
o testemunho do Espírito Santo, juntamente com o meu espírito, vai indicar para a minha salvação. Fica meio estranho, como se o meu espírito ele tivesse posição, status suficiente para indicar a minha salvação. E de fato ele não tem, né? Então a pergunta é: qual é a posição ou qual o status tem o nosso espírito sobre essa questão? O que o meu espírito tem a dizer sobre a minha própria salvação? Ou melhor, o meu espírito pode dizer algo sobre a minha salvação, mas qual é o peso diante de Deus, diante de uma clareza dessa de eterna, que é o fato de eu ser um filho de Deus? O que o meu espírito tem poder em dizer que eu sou filho de Deus? E mostrar isso como isso sendo uma forma de segurança. Como é que eu posso ter uma confiança de que o meu espírito vai dizer que eu sou filho de Deus? Não faz sentido. Até porque a própria Bíblia fala que nós não devemos confiar no nosso próprio coração, que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração não pode ser digno dessa confiança. Maldito o homem que confia no homem, certo? O texto lá de Jeremias vai justamente mostrar que nós não podemos confiar na nossa própria carne, na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, né? Provérbios vai dizer: não te estribes no seu próprio entendimento. Então, se o meu entendimento, ou melhor dizendo, o meu espírito, ele não tem esse status para ratificar, para consolidar que eu sou filho de Deus, então o argumento de Paulo não faz sentido se nós temos o próprio Espírito testemunha com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Esse com o meu espírito não traz muita força para o argumento, então perde-se um pouco o sentido, a lógica da argumentação de Paulo, se aqui nós tivermos um dativo de associação. Em si mesmo, o nosso espírito não tem nenhum direito de testificar para o nosso ser que somos filhos de Deus, e realmente o meu espírito não tem esse direito eterno, inclusive para gerar em mim confiança, para gerar em mim segurança. Não, o meu espírito não pode fazer isso. Ele não pode fazer justamente porque ele é enganoso, como nós já falamos. Então o status, a qualidade, a posição que o meu espírito tem dentro da minha vida, ele não gera nele esse poder, essa condição de identificar, de consolidar que eu sou um filho de Deus, certo? Então, pensando sobre isso, a gente precisa então tratar da seguinte forma. Em suma, esse texto parece claro em afirmar que a segurança da salvação, que é o tópico principal da argumentação de Paulo, a segurança da salvação do crente está baseada no testemunho interno do Espírito. Então vamos explicar isso aqui melhor. Nós temos aqui, vamos pegar uma linha aqui para tornar isso mais claro para a gente, certo? Nós temos o seguinte: autopneuma, o próprio Espírito. Eu vou colocar em maiúsculo aqui para você saber que eu estou falando do Espírito Santo. O próprio Espírito testemunha, vamos aqui traduzir da forma como o Daniel Wallace quer nos fazer entender. O próprio Espírito testemunha ele testemunha para o nosso espírito. Para o nosso espírito. Hoti, que esmen somos tecna theu, filhos de Deus.
Então perceba aqui, testemunha para o nosso espírito, vamos entender assim. Qual é a argumentação que ele nos quer fazer entender aqui? A segurança da salvação. Ela está baseada no testemunho interno do Espírito. Então, o que faz mais sentido é que o próprio Espírito Santo testemunhe para o meu espírito. Olha como faz diferença. Testemunho para o meu espírito. Então o testemunho interno do Espírito Santo para mim, não com o meu espírito, mas para o meu espírito, que eu sou filho de Deus. Agora sim, nós estamos falando de alguém que tem sim um peso, que tem sim toda a legitimidade, toda a possibilidade de gerar no meu coração uma tranquilidade, uma segurança de que eu sou filho de Deus, porque eu estou falando do próprio Deus, eu estou falando do próprio Espírito. Se estamos falando do Espírito, aí sim, esse tem o poder de testemunhar, esse tem o poder de testificar que eu sou filho de Deus. O meu próprio Espírito não tem. Então, mesmo que o Espírito Santo testemunhe com o meu Espírito, o que vai valer é o peso do próprio Espírito Santo e não do meu Espírito. Então, o meu Espírito não vai ter poder nenhum. O fato de ele estar junto com o Espírito torna mais confusa essa questão, porque, na verdade, quem tem peso dos dois é o próprio Espírito. Sendo assim, o próprio Espírito testemunha de fato para o meu espírito. Aí sim, agora eu posso sentir uma segurança, porque é o próprio Deus, no seu Espírito Santo, que está indicando para mim, que está me clarificando e me consolando, me assegurando de que eu sou filho dele, porque é ele que testemunha para mim, é ele que me diz, ele que diz para o meu espírito: você é um filho de Deus. Eu posso confiar nos meus sentimentos, no meu próprio espírito? Não. Inclusive o meu próprio espírito vai, na verdade, muitas vezes falhar comigo. Ele vai muitas vezes me fazer entender que eu não sou filho de Deus. Talvez por algum pecado que nós venhamos a cometer, talvez por uma falha séria que tenha havido no seu coração, e isso fica ali lhe atormentando. Poxa, será que eu sou um filho de Deus? Eu fiz algo assim, eu fiz dessa forma, poxa vida, e agora? Então, esse tipo de pensamento, ele vem não do Espírito Santo, ele vem do nosso próprio espírito, que muitas vezes se deixa levar pelas acusações do diabo para nos fazer entender ali, possivelmente, que eu não sou filho de Deus, para minar a nossa segurança da salvação. Então, faz muito mais sentido teologicamente, até e textualmente, como nós temos subsídio para isso, para mostrar, faz muito mais sentido entendermos que é o Espírito Santo que testemunha para o meu espírito que eu sou um filho de Deus. Isso sim gera segurança no meu coração, isso sim gera tranquilidade, porque eu sou um filho de Deus. Por quê? Como é que eu sei que eu sou um filho de Deus? Porque é o próprio Deus que diz. Eu não estou me baseando nos meus próprios sentimentos, na minha própria fragilidade, volatilidade. Eu estou confiando no testemunho de Deus sobre a minha condição. Aí sim eu posso confiar, porque embora o que eu sinta, embora os meus sentimentos possam ser os mais adversos possíveis, se eu sou um filho de Deus, é o próprio Deus, na sua segurança, no seu poder, na sua fortaleza, que me esclarece, me fortalece em mostrar que eu sou um filho de Deus. Tendo explicado isso, meus irmãos, o que a gente pode entender aqui, algo que eu de fato já até adiantei, as implicações para a soteriologia dentro desse texto são bem interessantes. Primeiro, os dados objetivos, por mais que ajudem, eles não são suficientes em si mesmo para a segurança da nossa salvação. O que eu quero dizer com isso? Você pode ir para João 10, você pode ir para um texto como aquele em que Jesus fala que ninguém vai nos arrebatar da sua mão, e tantos outros textos, como lá em Efésios, indicando que nós temos o selo do Espírito Santo. Tudo isso que corrobora para nós entendermos intelectualmente que nós somos filhos de Deus. Mas o que Daniel Wallace vai nos mostrar aqui é que Romanos 8,16, quando diz que o Espírito testemunha para o nosso espírito, ou seja,
não é somente os dados objetivos que garantem a segurança da minha salvação dentro do meu coração. Eu também preciso de um testemunho do próprio Deus, um testemunho interno. Então, o que Daniel Wallace vai dizer, que é algo bem interessante, é que o crente também precisa, e sim ele recebe, a partir desse texto aqui de Romanos 8,16, podemos entender, ele recebe um encontro existencial e contínuo com o Espírito de Deus, a fim de receber esse conforto. Então, é o Espírito Santo de Deus, com o encontro conosco, Deus nesse encontro conosco, nesse relacionamento conosco, nos indicando para o nosso próprio coração que nós somos filhos de Deus. Então isso faz muito mais sentido e é até mais belo até de nós entendermos assim. Os fatos objetivos, os dados objetivos na Escritura, eles de fato nos fortalecem. Mas além disso, nós temos um testemunho vivo do Espírito Santo, no encontro que nós temos, existencial sim, com o próprio Deus, testemunhando para nós mesmos que nós somos filhos de Deus. E isso gera segurança no nosso coração, gera mais tranquilidade e fortaleza diante das lutas que nós passamos contra o pecado. Então é isto, espero que você tenha entendido aí a questão desse debate, que Deus nos abençoe e nos ajude a entender melhor a sua palavra a partir do Novo Testamento grego. Então é isso, até a próxima aula, que Deus nos abençoe.